Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7. Com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, ADCE Rio, ADCE Jovem Rio, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresas. Aqui é o Elmair Neto, presidente da atual gestão, hoje tendo a grata satisfação em recebermos aqui em nosso estúdio Leonardo Iorio. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Elmair, é um grande prazer estar na Rádio Catedral e sobretudo aqui no programa Conexão com Valores. Bom dia a todos os nossos caros ouvintes. Leonardo, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele diz respeito às conexões pessoais, sociais, que nos facilitam um bom desempenho na sociedade civil onde atuamos, e também os valores que a gente tem desde a nossa casa materna e paterna que facilitam essa performance. O convite que eu te faço é que você possa contar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem Leonardo, o seu ambiente de colégio, onde você estudou, a universidade que você cursou e até esse momento onde você desempenha a posição de liderança no meio jurídico e educacional aqui do Rio de Janeiro. Eu comecei, primeiro eu estudei num colégio católico, né? Foi a minha formação, mas depois comecei no Colégio Pedro II, então tenho grande honra de pertencer a essa família. Minha mãe também estudou, meu avô também estudou. E me formei em Direito na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ. E muito cedo comecei a lecionar na Universidade Cândido Mendes, mas ao mesmo tempo a minha advocacia inicial foi uma advocacia muito voltada para os direitos do cidadão e principalmente do consumidor, né? Eu comecei a advogar no século passado ainda, então minha OAB só tem 5 números, a garotada hoje já tem 6 dígitos. E esse contato com essa advocacia de massa, né, principalmente na defesa do consumidor, me trouxe um gosto muito grande com esse tema ligado à cidadania como um todo. E você trabalhar com a massa, quer dizer, eu tinha uma ação judicial que ela depois valia para o estado do Rio de Janeiro inteiro, né? Então eram temas como energia elétrica, como SPC e Serasa, dívida bancária, a Associação Nacional de Assistência ao Consumidor, a antiga Anaconte, ainda existe, mas eu já me distanciei um tempo. Então eu acho que esse aprender fazendo e ao mesmo tempo tem muito a ver com o nome do seu programa, entender que o direito não vive sozinho, ele tem que ter conexão com os valores, com certeza. Leonardo, essa verve que permite que você goste tanto do que faz e faça tão bem feito como se propõe, estimula essa verve da docência. Conta pra gente um pouco desse sentimento que vem de dentro para fora, de colaborar junto à sociedade civil, dando esse testemunho. No início, uma coisa que eu acho que me chamou muita atenção foi o fato de que quando você tem contato com o outro, né, o contato com os espíritos, como diz não o espírito no sentido transcendental, mas entre as pessoas, é você transmitir exatamente a mensagem e fazer com que as pessoas compreendam. E isso eu senti muito, como o outro percebe o que é a cidadania, ele percebe o que é o direito, com base nesse envolvimento com o professor. Daí eu falo sempre, inclusive, do nosso falecido reitor, o professor Cândido Mendes, da universidade, que a ABL tem essa expressão, né, o imortal. Mas não é o imortal no sentido de que ele já é, inclusive, falecido. É justamente da gente poder transmitir a ideia e deixar as ideias e os valores nos outros, nas próximas gerações. E a gente só faz as coisas, Elmair, em conjunto, né? A gente precisa, e o aluno é isso, é trazer para ele passar a pensar e fazer com você. Então eu acho que o início da advocacia e a docência juntos me trouxeram esse grande, vamos dizer assim, essa grande missão e ao mesmo tempo esse grande presente. Eu sinto hoje como um presente. Eu digo que se eu ficar sem dar aula, eu tenho que aumentar a terapia. Então é importante manter a sala de aula e esse contato com jovens cabeças e novos pensadores. Falando na Universidade Cândido Mendes, Leonardo, recebemos aqui recentemente para uma entrevista o doutor Aurélio Vander, que foi o fundador lá da unidade Cândido Mendes de Ipanema. E casualmente ontem estivemos na Academia Brasileira ouvindo o presidente José Sarney e fiquei impressionado. É um homem com 95 anos, a vitalidade dele no deslocamento
e também a memória perfeita. E ele fez uma inconfidência, dizendo que entre as funções que ele exerceu, inclusive da presidência da República, a que mais o sensibiliza e dignifica é a imortalidade da Academia Brasileira. E Leonardo, eu sei também que você, nesse cabedal de atividades que desempenha tão bem, labuta na questão de uma liderança em relação à liberdade religiosa. A nossa Uniapac ADCE Rio, ela está envolvida numa estrutura que é internacional, a Uniapac presente em 4 continentes, a ADCE em 13 estados brasileiros, e com esse olhar ecumênico que permite essa liberdade que você levanta a bandeira. Conta um pouco pra gente desse seu movimento. Como eu disse no início, eu acho que esse meu contato no início da advocacia com o direito da cidadania em geral acabou me fazendo aprofundar nos direitos humanos, nos direitos fundamentais, e aí eu fui, até por uma questão havia na minha família muitos padres ao longo, isso já há mais de 100 anos, a minha avó inclusive esperava que eu fosse padre, mas enfim. E eu acabei me dedicando ao tema, ao tema da liberdade religiosa. Hoje sou vice-presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB-RJ, e acho que é um tema muito importante hoje, que inclusive às vezes gera polarizações desnecessárias, porque existe uma coisa, Maia, que eu chamo de o mito da laicidade. A gente acha que o Estado ser laico significa uma inimizade do Estado ou um combate do Estado contra a religião, e não é isso. Simplesmente é uma separação institucional entre o Estado e qualquer religião, qualquer igreja. Mas, ao mesmo tempo, o Estado tem que garantir a minha liberdade religiosa. O ouvinte que está aqui nos ouvindo, você que está aqui, eu que estou aqui, eu não consigo me separar da minha religião, e volto ao nome do seu programa, nem dos valores da nossa religião, cada um da sua religião. Então, essa separação ela não existe. Mais de 90% do cidadão brasileiro é religioso, está aí o último censo de 2022 do IBGE, e o Estado, então, tem o dever de garantir. Quando eu falo em liberdade religiosa, não é um direito só, não. Na verdade, tem mais de 70, 80 direitos dentro dele. É me vestir, é pensar, é falar, é usar símbolos religiosos, é estudar, ser sepultado, casar. Enfim, eu perderia o horário do seu programa aqui contando. Mas é importante que o cidadão perceba, inclusive o empresário. Você veja a importância da visão dos valores, por exemplo, no caso da doutrina social da Igreja Católica, e no caso do empresário, por exemplo, cristão. Que é a nossa base. Exatamente. Você veja a importância dessa formação da doutrina social da Igreja em relação ao empresário cristão, empresário católico, por exemplo. Sim. Então isso é uma importância que a gente hoje tem que perceber, porque os valores presentes na religião vão se comunicar com a economia. E isso é importante que o cidadão possa perceber, que ele pode se manifestar de acordo com os seus valores religiosos, de acordo com a sua formação religiosa, obviamente que não de forma absoluta, porque não tem direito fundamental absoluto. Eu não posso usar, por exemplo, isso é uma coisa que a gente vê um pouco no campo do que seria intolerância, eu não posso usar a liberdade religiosa para agredir o outro. E aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o nosso cardeal arcebispo Dom Arani, que tem uma visão muito importante, uma ação muito importante no diálogo interreligioso. Eu lembro de Dom Arani que todos sejam um. Exatamente. Então isso é muito importante. Quando você conhece o outro e você convive com o outro, eu acho que a gente vai desfazendo também um pouco dessa ideia de combater, ou como eu digo, a intolerância às vezes ela aniquila o outro, porque ela aniquila a identidade do outro. Então é importante que a gente perceba que o direito constitucional garantido é da ampla proteção ao exercício da sua religião, da sua crença de forma geral. Sim. Aliás, essa polarização que existe no Brasil com os diversos olhares, eu digo que se nós praticássemos o exercício da gente respeitar o outro pelo que ele é e não eventualmente por uma bandeira ou um label que ele defenda, a gente conseguiria dissipar isso e a nossa sociedade ia avançar muitas casas aí na frente por conta disso. Leonardo, a Ana Tereza Basílio, presidente da OAB, que faz um trabalho excelente aí pela representatividade da advocacia no Rio de Janeiro, esteve recentemente aqui também entrevistada, e a partir da entrevista nós assinamos com a OAB Rio um protocolo de mútua cooperação,
aonde a representatividade da Uniapac e a DCE, ela já se insere em algumas comissões, como a Comissão de Turismo, a Comissão de Ciências Políticas e Econômicas, na condição de consultores. Se você entender que a nossa contribuição seja positiva na sua comissão, a gente está à disposição para poder colaborar também. Eu acho muito importante, sobretudo porque a gestão da doutora Ana Tereza Basílio, ela vem buscando justamente levar a OAB para a sociedade como um todo. É um entranhamento. Exatamente. Afastada dessas polarizações políticas que só prejudicam. Sim. E levar a OAB e o advogado para, vamos dizer assim, as ações cidadãs, as ações de política pública em geral. Então, vou levar esse seu pleito, da minha parte, acho mais do que perfeito, levarei o presidente a nossa comissão, que ela hoje procura também cada vez mais poder se estender ao interior do Estado. É um tema que no interior do Estado ainda é muito ausente ainda, as pessoas debatem pouco, a ponto às vezes você ter situações de crimes de discriminação, que são crimes, a lei estabelece como crime, e na delegacia fica constando lá como briga de vizinho ou simples dano às vezes. Então é um tema, nós só temos uma delegacia especializada ainda sobre o tema, mas eu desde já, Elmair, posso dizer que acho que a nossa comissão ficará muito feliz, teremos um bom trabalho para fazer em conjunto. Sim, Leonardo, e nessa proximidade de olhares aí que a gente acaba conversando e identificando, você também partícipe de uma escola de filosofia dentro da Arquidiocese. Conta um pouco para o nosso público ouvinte. A nossa academia Fides et Ratio, ela que é vinculada à Arquidiocese, hoje tem como presidente o Monsenhor Aníbal Gil Lopes, ela traz justamente essa reflexão multidisciplinar. Então nós temos acadêmicos das mais variadas áreas. Temos médicos, temos arquitetos, temos advogados, temos teólogos, temos inúmeros clérigos, e isso traz para nós essa possibilidade do diálogo entre as várias ciências. Eu acho que isso cada vez mais é importante. A gente vem, vamos dizer assim, de um período dentro das ciências em que havia muito essa separação entre os campos do conhecimento. Sim. Hoje o mundo está cada vez mais necessitando que a gente também tenha uma visão que possa entramar, vou usar de novo a palavra, entramar todos os campos do conhecimento com a finalidade. O ser humano é o bem do ser humano, né? E, inclusive a IA, a inteligência artificial, que hoje nos ajuda. Tem questões que nós temos que estar alertas, mas ao mesmo tempo nós temos que usar também a tecnologia. E a academia vai trazendo essa busca, esse diálogo entre a fé e a razão, entre a ciência e ao mesmo tempo a religião. Uma não briga com a outra. As duas, exatamente, elas caminham juntas. E temos que entender como a religião também, as religiões em geral, como elas também fazem bem a todos nós, como é que elas fazem bem para a sociedade, porque as pessoas às vezes trazem um enfoque da parte ruim e vinculam a religião às vezes. O nosso falecido reitor, que era representante também da ONU para a Aliança das Civilizações, ele dizia sempre isso: é muito perigoso quando eu vinculo uma religião a uma determinada ação criminosa, seja no âmbito, por exemplo, com terrorismo internacional, seja aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com a milícia. A religião está ali como outras coisas estão, mas isso não é vamos dizer, uma culpa, como o leigo às vezes coloca, o senso comum da religião. Então é perigoso às vezes vincular a religião só com uma questão, a religião. Temos que analisar como é que o comportamento religioso também favorece a sociedade como um todo, né? De novo, como é que vem essa conexão com valores. Muito bom, gostei muito do nome do programa, a conexão com os valores também religiosos. Eu penso, Leonardo, que a palavra, aliás, a citação bíblica, que o início é a palavra. E todos nós que naturalmente vamos desempenhando o papel de liderança nas instituições que a gente desempenha, pela tradição, nós devemos ser guardiões dessa palavra, passando o que é de melhor para quem vem atrás, para que esse fio condutor vá se desenrolando. A nossa associação, Leonardo, a Uniapac e a DCRI, ela está presente há 63 anos aqui no Rio de Janeiro, completados agora em agosto. Fomos até agraciados por uma iniciativa do vereador Cláudio Caiado e já sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que o dia da fundação, 3 de agosto, está inclusa já no calendário oficial da cidade do Rio de Janeiro
como o Dia do Dirigente Cristão de Empresa. E diariamente nós temos conteúdo compartilhado nas nossas redes sociais. Quem tiver curiosidade para dar uma olhadinha, o nosso Instagram é o ADCR Rio, o nosso Facebook é o ADCRJ. Todos esses nossos programas Conexão com Valores, eles além da gravação que vai ser compartilhada pela Catedral FM, eles também estão no YouTube, tanto da DCE Rio quanto da DCE Brasil. Então isso vai fazendo que a expansão dessa nossa mensagem possa alcançar uma amplitude. E aí o convite que eu te faria é que você, dentro desse imenso networking aí, do meio jurídico, o meio acadêmico, faça um convite para os seus amigos que quiserem dar uma olhada e se interessarem em aderir ao nosso movimento, através do seu contato ou através das nossas redes, possam se manifestar. Eu acho muito importante isso. Inclusive as redes sociais hoje, elas cumprem essa função também de criar conexões, né? Quem puder, inclusive, me seguir no meu Instagram, que é @professor Leonardo Iorio. Professor Leonardo Iorio, o meu nome é pequenininho. É por extenso, professor? É por extenso, o meu nome é pequenininho, mas ele faz confusão. Então é IORIO. Se você tem o Rio no nome. Eu tenho. Se eu fosse me candidatar, não é o caso, mas eu botava um I, fizeram uma vez pra mim, era um I, um coração e o Rio, mas não gostei muito não, mas quem fez a ideia ficou boa. Eu falei, que não é o caso, mas se eu fosse me candidatar... Você sabe, a candidatura não é um ato pessoal não, é a comunidade que diz, eu tô de olho em você e você é um cara que nos representa. É verdade. Mas você sabe que essa bandeira, Maír, do dirigente cristão, eu acho muito importante hoje, porque nós temos inúmeros dirigentes cristãos e que fazem um trabalho justamente por conta dos valores cristãos, muito importante dentro da sociedade, dentro do mundo empresarial. Uma coisa não está desconectada da outra. Então eu acho que a associação, que tem mais de 60, então 63 anos, veja que maravilha, ela tem ela dá uma pesquisa sociológica e jurídica, porque ela mostra que os valores cristãos, na realidade, como tem a doutrina social da igreja tão forte, ele faz um diferencial grande na vida do cidadão como um todo. Como todos nós, você que está nos ouvindo, por exemplo, nessa manhã de sexta-feira, tem os seus valores e aplica os seus valores em conexão com as outras pessoas. E é assim que nós vamos construindo uma sociedade melhor. A gente tem que acreditar, né, Maír, que a sociedade melhora. Leonardo, satisfação enorme ter você conosco. Conexão com Valores sempre aos sábados às 17 horas. Até a próxima. Tamo junto, amigo.